Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, eu faço parte dessa luta e no vídeo de hoje eu vou te passar uma dica, mas é aquela dica, uma dica top, dica de ouro. Eu tenho um conceito aqui comigo, você vai me dizer se você concorda ou não. Uma outra forma de ganhar dinheiro é não gastar dinheiro. Ficou meio complexo isso, né? Vou explicar de novo. Uma forma de ganhar dinheiro é eu ter uma coisa que eu tenho que pagar obrigatoriamente e de repente eu conseguir me livrar dessa dívida. Então, por exemplo, se eu tenho R$1.000 e eu sei que eu tenho obrigação de pagar o IPTU de R$200, eu tô R$200 mais pobre. Se eu conseguir sair dessa dívida do IPTU de R$200, quer dizer que os meus 1.000 estão lá bonitinhos, eu ganhei R$200. Essa é a minha concepção. Você concorda comigo ou não? Eu não gosto de gastar dinheiro à toa. E aqui é onde eu vou te dar uma dica de ouro, meu pequeno gafanhoto. Eu vou te ensinar, se você é aposentado, a não pagar o seu IPTU, desde que você cumpra alguns requisitos que a lei exige. Tá pronto para entender um pouquinho mais sobre isso? Então vem comigo, que a informação que eu vou te trazer é muito, mas é muito boa e eu vou te ensinar na prática como que você vai fazer isso. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é esse tal de IPTU, tá? É um imposto predial, territorial, urbano. É um imposto do município. Muita gente me pergunta, doutor Sandro, por que você não faz uma lei federal e passa para algum deputado para isentar o aposentado do pagamento de IPTU? Eu te respondo, eu não posso. Por quê? Porque a própria Constituição Federal fala que esse imposto é de responsabilidade do município. Então, nesse caso, não pode ter uma lei federal isentando o aposentado. Tem que ser uma lei de cada um dos municípios, porque esse dinheiro é do município, tá? Então não dá para ter uma lei federal, é por isso que eu nunca apresentei. Senão eu já tinha apresentado um projeto de lei falando ali, estabelecendo as regras de que os aposentados poderão ter a isenção do IPTU, mas não dá porque a própria Constituição barra isso. Então é por isso que eu nunca apresentei esse projeto de lei. Então é um imposto do município, não dá para mudar de projeto de lei e cada município cobra um valor. Não tem um limite específico do IPTU em si. Mas o Estatuto da Cidade fala que o imposto predial, territorial, urbano, IPTU, progressivo no tempo, pode ter uma alíquota máxima de até 15%. Esse imposto está previsto tanto no Código Tributário Nacional, no artigo 34, também como ele está previsto no artigo 151 da Constituição Federal. Então, nesses dois artigos eles falam, quem manda nessa bagaça aqui é o seu prefeito. Então não adianta vir com o deputado federal para o meu lado que não vai resolver nada, não adianta vir com o presidente que não vai adiantar nada. Aqui quem manda é o prefeito. Então é por isso que é cada prefeito que determina as regras. Mas enfim, eu estou aqui para te ensinar como é que você vai se livrar disso aqui. Presta atenção. Na maioria dos municípios, eles seguem uma regra. Existe a isenção tributária, tá? E como que isso se aplica? Algumas pessoas têm o benefício de não pagar esse imposto. Dentre elas, tá a igreja, tá associações beneficentes e outras que também se beneficiam. Mas na maioria dos municípios, eles ampliam, estendendo também aos aposentados. A grande maioria mesmo dos municípios seguem essa regra. Até porque eu vou te contar uma coisa. A maioria dos códigos tributários municipais são copiados do CTN, que é o Código Tributário Nacional. E baseiam-se muito nos códigos das capitais. Então, por exemplo, o Código de São Paulo, geralmente, ele é copiado pelas cidades menores. O Código do Rio de Janeiro, ele é copiado pelas cidades menores. Em regra, é assim que funciona. E na grande maioria mesmo, o aposentado tem isenção. Mas para ele ter isenção, ele precisa de cumprir alguns requisitos. E eu vou te dizer quais são os requisitos agora nesse vídeo. Presta atenção. Primeiro requisito, que quase todos os municípios exigem ter mais de 60 anos, tá? Você precisa ser aposentado e, via de regra, ter mais de 60 anos
ou aposentado por invalidez, tá bom? Essa é a grande maioria dos municípios exigem essa regra. Segunda regra, ter um único imóvel e que esse imóvel seja para fins de moradia, residencial. Imóvel comercial você não consegue isenção de IPTU mesmo sendo aposentado, tá? A grande maioria dos municípios não aceita. Outra grande exigência, e essa varia, como diria lá no Goiás, vareia. Essa vai variar sim. Qual seria? Ter uma renda mínima. Alguns municípios, a depender do local que você está, uma renda maior ou uma renda menor, eles vão estabelecer uma regra. A maioria estabelece uma regra de até 3 salários mínimos. Uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Alguns outros municípios partem, por exemplo, São Paulo, até 5 salários mínimos. Rio, se eu não me engano, 3 salários mínimos. Então é uma média de 3 a 5. Você tem que olhar a regra do seu município. E outra regra também que é variável. Repito para você, como diz lá no Goiás, vareia. Vai variar também a questão do tamanho do imóvel e valor do imóvel. Alguns municípios cujos imóveis são mais caros estabelecem regras de até 800 mil a 1 milhão de reais o preço que tem que ser avaliado o seu imóvel, tá? Já outros municípios, como por exemplo Araguari, no Triângulo Mineiro, era até 360 mil reais, porque os municípios têm os imóveis do município têm um valor menor, então vai variar muito. Por isso que você tem que olhar na prática o que diz o seu município. Feito isso, olhou as regrinhas, você vai entrar no site do seu município e eu vou te ensinar aqui como que você vai fazer. Você vai entrar no site do seu município e vai fazer um protocolo. Não precisa de advogado, não precisa pagar nada. Vem aqui no Google comigo, meu amigo, que a gente vai fazer isso aqui juntos, tá? Primeira coisa, você vai digitar o nome da sua cidade. Eu, por exemplo, moro em Ribeirão Preto, terra bonita demais, tá? Ribeirão Preto. E você vai digitar solicitação de isenção de IPTU. Eu já até tinha feito isso aqui, ó. Por coincidência, primeira aba que já apareceu, você clica em cima. E aqui você vai ter a solicitação de isenções do IPTU, tá bom? Deixa eu ampliar para ver se vocês conseguem ver aqui de maneira melhor. Isenções do IPTU, a primeiríssima mão. Isenção do aposentado, aí tem isenção de associação esportiva, associações beneficentes, associações de classe de bairro, isenção de ex-combatente, e daí vai, ó, isenção de imóvel com até 60 metros quadrados de área construída. Você vai ver, no caso aqui, qual que você se enquadra, mas como eu estou falando do aposentado, você clica aqui. Aí aqui ele te dá qual é a regra. Ele vai te dizer aqui, que está no artigo 183A do CTM, ali vão ter as regras, as exigências, e aqui tem um requerimento padrão que você solicita e preenche. Aí vai ter o formulário em Word ou vai ter uma versão em BR Office. Você vai clicar aqui e vai preencher. É básico, é fácil de você preencher. Você vai baixar esse formulário aqui e vai preencher nome, metragem do imóvel, qual a sua renda. Você vai colocar os dados que o município te pede. E aí, ou você vai levar no setor de tributação do seu município, vai lá e protocola, fala, ó, eu vim entregar porque eu vim pedir a isenção. Em alguns municípios é dado na hora. Ele já olha, vê que tem os critérios e pá, carimbo na hora, você já ganhou de 200 a 300, 400, depende de onde é o seu imóvel e qual cidade está. E isso é bom, isso é muito bom. Ou, às vezes, eles pedem um prazo de 15 dias para fazer a análise. Eles vão pedir esse prazo, depois de 15 dias você vai lá e vai estar deferido ou não. Mas é coisa que você faz sozinho, sem advogado, é rápido e fácil. Então lembra, tem alguns requisitos que eu disse que vão ser, via de regra, todos os municípios, único imóvel, tem que ser residencial, tem que ter uma certa renda per capita, tem que ter uma certa idade, mais de 60 anos, cumpriu esses requisitos. Está dentro dos critérios, grana no bolso, economizou. Para mim, economizou é ganhar. Tempo é dinheiro, dinheiro que eu não gasto é dinheiro que eu ganho. Esse é o meu lema. E eu estou aqui para te ensinar nesse vídeo a não gastar dinheiro. Combinado? Gostou dessa dica? Manda para mais pessoas. Às vezes muitos aposentados não sabem disso e isso aqui vai dar uma luz para que ele possa ir lá no setor de tributação e perguntar. Lembrando ainda que se você não tiver acesso pela internet, não souber como,
você vai até o setor de tributação do município, tá? E pergunta, quais os requisitos? Eu quero solicitar a minha isenção de IPTU devido ao fato de ser aposentado. Depois eu vou falar outros critérios também, como a questão do tamanho, valores, entre outros. Mas esse aqui o importante saber é que se aplica ao aposentado. Combinado? Gostou? Curte, compartilha. Beijo no coração. Se gostou da explicação, merece um likeão. Beijo no coração e até o próximo vídeo.